Salve pessoal! Terminou a espera e na sexta-feira, dia 5, foi lançado no Star Plus para nós aqui do Brasil o tão esperado novo longa do Predador, Prey, com título em português de O Predador, a Caçada, ambientado nas planícies americanas da nação Comanche em 1719. Eu assisti o filme e vamos fazer aqui o nosso review com spoilers, então se você ainda não viu o filme, corre lá, assiste antes de ver esse vídeo aqui, tá? Eu não quero ser estraga-prazeres, pessoal, mas eu entendo que para fazer uma análise um pouco mais completa, é necessário citar algumas coisas que acontecem no filme. Talvez esse vídeo aqui fique um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu acredito que vocês vão curtir a análise. Eu separei aqui a minha análise em partes. Antes de seguir, se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. E bora para a análise. Seja muito bem-vindo a mais um Sci Figures Review. O Predador, a Caçada, pessoal, ele se desenvolve com base em 3 arcos, né? Ou 3 jornadas, né? A jornada da Naru, a jornada do Tabi, irmão mais velho da Naru, e a jornada do Predador. Vamos dar uma rápida passada aqui por cada uma delas, então. A jornada da Naru no filme é bem clara, né? No caso da personagem da Amber, o enredo ele já vinha sendo divulgado durante todo o período que antecede o lançamento do filme, né? Então, ela já vem há algum tempo se preparando para ser uma guerreira, né? Ou uma caçadora, e quebrar a tradição do seu povo de manter as mulheres em funções, vamos dizer assim, domésticas, né? Então o filme começa com a Naru já nesse estágio avançado de entre aspas, caçadora, né? Manuseando muito bem a machadinha, com habilidades de luta, inclusive, né? Já bem desenvolvidas. E o objetivo dela é passar pela aprovação final de um guerreiro para o seu povo, que é o que eles chamam de Kuta-Mia, ou a Grande Caçada em português. Daí a influência, né, provavelmente, né, no título do filme em português, que ficou O Predador, a Caçada. Agora falando da jornada do Tabi, em relação ao Tabi, né, o irmão mais velho da Naru, ele está formalmente, vamos dizer assim, né, no processo de preparação para o Kuta-Mia, ou a Grande Caçada, né, que ele conclui com a caça bem-sucedida à leoa. Apesar de haver um diálogo entre o Tabi e a Naru bem no início do filme, onde ele conta que quando eles eram mais jovens e ela era uma criança, ele teria subido a montanha e seu pai teria dito que ele já estava preparado para o Kuta-Mia, eu entendi, na minha leitura do filme, é que ele conquistou realmente o status de um guerreiro caçador, ou seja, realizou a sua grande caçada, Kuta-Mia, com a morte da leoa. Inclusive tem uma cerimônia ali para comemorar, né? E vamos dizer assim, coroar ele como um guerreiro. E agora vamos aqui para a jornada do Predador, do Yautja. Aparentemente, esse Yautja ele é um Youngblood, né? Ou seja, aqueles predadores que estão em fase inicial de preparação para o seu ritual de passagem aí, como um predador blooded. Né? Alguns acontecimentos do filme levam a crer nisso. Né? Ele é deixado na Terra, né, por uma scout ship dos predadores e começa ali interagindo com alguns animais selvagens, uma cobra, depois um lobo e na sequência um urso. Né? É como se ele fosse testando ali as habilidades de caça de cada presa, né? Aumentando aí o nível do jogo, vamos dizer assim, né? Para assim passar para uma próxima fase aí na sua caçada, no seu rito de caça. Até que ele se depara com os Comanches e, na sequência, com um grupo de franceses traficantes de peles. E assim ele segue o seu rito, aí, suas batalhas, até o ápice da caçada que ocorre lá no final do filme. Né? E um outro fator que leva a crer que ele é um Yautja menos experiente é que em alguns momentos ali ele se machuca, né? Ele toma uma mordida do lobo, então isso demonstra que ele não é um caçador experiente ainda, ele está se preparando para ser um caçador. O final do filme também, a forma como ele é derrotado, mostra também claramente que ele não é um caçador experiente. Para concluir aqui essa parte de personagens, na minha opinião, os personagens eles foram bem construídos, né? O Dan Trachtenberg
preservou um ponto importante para a franquia do Predador, que é a carnificina, né? O filme ele tem muitas cenas de violência explícita, muito sangue, Predador arrancando coluna dorsal com crânio, e é assim que tem que ser um filme de Predador. Isso a Disney e o Dan Trachtenberg mais uma vez acertaram aí, nesse ponto. Isso foi algo, inclusive, na minha opinião, que colaborou, né, para o sucesso da produção. Pessoal, eu não sou um especialista em cinema, ok? Eu sou um grande fã do Predador, do personagem, e um colecionador de figuras do Predador, né? Mas eu quero fazer comentários aqui a respeito da minha percepção sobre 3 pontos, vamos dizer assim, mais relacionados à parte técnica do filme, da construção do filme, que é a fotografia, a trilha sonora e os atores. Começando aqui pela fotografia. O filme ele foi gravado no Canadá. As gravações aconteceram no Canadá, numa belíssima região de grandes planícies, né? Um lugar realmente deslumbrante. E o trabalho de fotografia ele foi sensacional. Esse é um dos motivos que me leva a pensar que esse filme deveria ter sido lançado no cinema. Há alguns boatos, inclusive, que é possível que a Disney abra algumas salas de cinema nos Estados Unidos para passar o filme Prey. Não há dúvida que, desse ponto de vista, ele mereceria, sim, ir para a grande tela. Sobre trilha sonora, né? Depois do filme de 1987, né, que teve o Alan Silvestre, né, encarregado da trilha sonora, eu acho que essa foi a melhor em relação aos últimos filmes. Eu gostei muito da trilha sonora desse filme. Então, mais 2 pontos aí que contribuíram fortemente para o sucesso do filme. E em relação aos atores, né, como eu já até fiz um comentário aí um pouco antes, todos os atores do filme, mesmo os que tinham papéis assim, mais periféricos no enredo, eles se saíram muito bem na minha visão. A Amber Midthunder, que interpretou a Naru, o Dakota Beavers, que interpretou o Tab, e o Danny DiLiegro, que vestiu o traje aí do Predador, a meu ver, todos tiveram uma excelente atuação, sobretudo nas cenas de ação. Todos os filmes da franquia Predador até hoje fizeram ligações diretas com o primeiro filme. Isso se tornou quase que obrigatório na franquia, né? Veja aqui alguns exemplos. Predador 2. O filme já começa mostrando imagens de uma selva, ambiente onde o primeiro filme se passa, enquanto a câmera evolui para mostrar ao fundo a cidade de Los Angeles, né? E o narrador anunciar Predador 2. Num outro momento ali do filme, o agente do governo Peter Keyes explica ao tenente Harrigan sobre a caçada ocorrida 10 anos antes numa selva lá da América Central. Tá aí. No filme Predadores, né, a personagem Isabelle, quando pressionada pelo Royce, cita também os eventos ocorridos em 1987. No filme O Predador de 2018, né, uma das referências aqui, a biomáscara do Jungle Hunter que aparece naquela vitrine ali dentro do laboratório do governo. E aqui, em O Predador a Caçada, diversas referências, né? A cena da Naru enlameada, encostada ali naqueles arbustos, né? Referência ao Dutch também, quando ele sai do rio ali, que ele fica enlameado e o Predador não enxerga ele. O texto, né? Uma parte do texto ali, ó, se ele sangra, podemos matá-lo. A frase não é exatamente o que o Dutch falou, mas é o mesmo sentido da frase, né? Mais uma referência. A cena do Comanche Itzy, percebendo a presença do Predador e olhando para as árvores, né? Apontando ali a sua flecha. Cena que também realizada pelo personagem Billy, né? Também um indígena, no filme de 1987. A cena da Naru saindo do rio, né? Mesmo a sequência do Dutch saindo do rio após se jogar do abismo. Pode ter, inclusive, outras que eu perdi, né? Que eu não percebi, né? Preciso assistir o filme mais algumas vezes aí para ter certeza que eu não deixei passar nada. Mas, aparentemente, pessoal, todos tentam, de alguma forma, se conectar com o primeiro filme da franquia, que foi, indiscutivelmente, e ainda é, na minha opinião, o melhor filme do Predador até hoje. A receita de Predador de 1987, ela não pôde ser reproduzida, né, pelo menos até o momento. E isso inclui o filme O Predador a Caçada. A ligação direta com o filme Predador 2 de 1990 é a inclusão da pistola Flintlock com o nome do Rafael Adolini gravado nela. Né? Referência a uma cena clássica do Predador 2. Mas, da forma que a cena foi realizada em Prey,
causa um problema temporal, de nacionalidade e geográfico, né, com o cânon dos quadrinhos. Então já já eu explico isso para vocês ainda aqui nesse vídeo. Eu achei o design da criatura bem interessante, é uma das diferentes raças, né, de Yautja. Até aqui nenhum problema, né? Eu já tinha falado isso num vídeo que eu tinha feito aí de quando saiu o trailer do filme, né, quando foi anunciado o trailer. Porque os elementos fundamentais da criatura, eles foram todos preservados, né, como as mandíbulas, os dreads, né, essa parte não é spoiler, né, porque já era mais do que esperado, né, o Predador ele vem com as características fundamentais ali do Yautja preservadas, e isso é muito bom, foi um acerto. Na literatura expandida do Predador, mostra que existem inúmeras sub-raças de Yautjas, né, a exemplo dos super predadores, o próprio Predador Scout da Tribo Perdida, que tem uma aparência completamente diferente, o Predador Lava Planet, enfim. Até aí, zero problema. Ficou muito bom o design do Predador, com a biomáscara, inclusive. Sem a biomáscara também, deram uma aparência para ele mais de monstro mesmo, né? Menos humanoide, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dar o exemplo do Predador clássico. A distância, por exemplo, entre os olhos do Predador clássico é mais parecida com a distância entre os olhos dos humanos. É isso que eu quero dizer com humanoide, né? No caso aqui desse Predador, deu para perceber claramente que os olhos dele estão mais separados na cabeça, né? Então ele ficou mais monstrengo, né? E foi dado a esse Yautja o apelido de Feral, né? A palavra do inglês, né? Que se traduzido para o português significa selvagem. E isso para mim foi um dos motivos, né, mais um ponto aqui, para o filme ter sido melhor do que outros filmes da franquia. Né? A essência do personagem foi resgatada aqui. E ainda de quebra, trouxe ótimas armas adicionais. Pessoal, agora eu vou falar aqui para vocês o que, na minha opinião, causa uma ruptura com o cânon dos quadrinhos do universo expandido da Dark Horse. Tá? O problema está exatamente na aparição da pistola Flintlock do capitão Rafael Adolini. Vamos relembrar ou informar para quem não conhecia o curta dos quadrinhos chamado Predador 1718, onde é contada a história do Predador Golden Angel e sua relação com o capitão Rafael Adolini, capitão de uma embarcação pirata. Eu não vou contar a história toda aqui para vocês, até para o vídeo ainda não ficar ainda mais longo, tá? Mas você pode conferir um resumo dessa história lá no review do Predador Golden Angel, que está aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card se você quiser conferir. E seguindo aqui no problema, né? Eu vejo 3 tipos de problemas com a aparição da Flintlock, da forma que o Dan Trachtenberg fez. O primeiro problema é temporal. Na história dos quadrinhos, a Flintlock ela é dada como troféu ao Predador Golden Angel pelo próprio Rafael Adolini, em seu leito de morte. Né? Isso ocorre em 1718, ou seja, um ano antes dos acontecimentos de O Predador a Caçada, que, como foi informado lá no início, ele se dá em 1719 nos Estados Unidos. Esse é o problema temporal. Agora um probleminha de nacionalidade, né? Você pode até argumentar que o francês ali que entrega a Flintlock para Naru seria o Rafael Adolini. Mas aqui nós temos um problema de nacionalidade, porque o Rafael Adolini era um pirata italiano e não francês. Agora o terceiro problema que eu vejo aqui é um problema geográfico. A história curta, né, Predador 1718, ela se passa na costa da Guiné, ou República da Guiné, que fica localizado na África Ocidental. E os acontecimentos de Prey, como você sabe, se passam nos Estados Unidos, na nação Comanche. Eu não estou certo dos motivos que levaram o Dan Trachtenberg a fazer dessa forma, né, a relação. Mas aqui, na minha visão, né, e levando em consideração o universo expandido, ele cometeu um deslize. E um outro ponto aqui, um ponto adicional aqui que Prey também ignora, é o fato do Golden Angel ter estado na Terra um ano antes. E o Dan Trachtenberg coloca o Predador Feral como o primeiro a caçar no planeta Terra. É isso aí, pessoal. E para finalizar, a minha opinião é que o filme foi ótimo. Eu coloco esse filme em terceiro lugar na franquia, depois do filme de 1987 e depois do filme de 1990.
Realmente, o Dan Trachtenberg e a Disney fizeram um golaço na franquia. Eu espero que o próximo filme supere ainda mais as expectativas, pois agora a barra voltou a subir novamente na franquia, né, no âmbito dos filmes, né? Por conta de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, né, eu dou nota 8,5 para O Predador, A Caçada. Coloco ele em terceiro lugar na minha lista de filmes aqui do Predador. Eu espero que você tenha curtido o review. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Um forte abraço e eu te vejo no próximo review.